Olá pessoal do FitBRcast, essa mesa de agora ficou demais, hein? Essa mesa que eu tô prometendo pra minha esposa já tem uns 2 anos, mas agora deu certo. Tô aqui com 2 fenômenos. Eu conversava, acho que há 2 finais de semana com a Cristina Stin, que é uma contratante e que tá aí no grupo Valorize aí, e a conversa era o seguinte: Eduardo, preciso contratar mulheres. Eu falei assim, nossa, que eu tenho 2 cavalas pra te indicar, se você quiser. Aí a nossa discussão sempre é estimular para que as mulheres estejam conosco na parte de treinamento. Então, o professor Antônio Carlos Gomes fala muito sobre gestão da equipe multidisciplinar e tem hora que ele fala assim, menino, cadê as mulheres? Eu falei assim, professor, vamos ter que procurar. Mas eu trouxe hoje 2 de calibre altíssimo. Professora Grazi já esteve aqui com a gente no podcast. A Dani é a primeira vez. Nós estamos namorando ela tem uns 2 anos. E aí, vamos manter o nosso padrão aqui. Vou tentar me controlar aqui. E elas vão se apresentar, apesar que vocês já devem conhecer. E elas vão contar também um pouquinho da programação delas aqui no Fitness Brasil Expo 2025. Grazi? Vamos lá. Bom, acho que é a 3ª vez que eu venho para Fitness Brasil. Né, eu trouxe novamente o tema levantamento de peso olímpico. Utilizo o levantamento há muitos anos. Né, já trabalhei como treinadora da modalidade mesmo. Mas eu trabalho com preparação física há quase 30 anos e utilizo muito. Então eu sempre venho na Fitness Brasil aqui dar um pouquinho, né, daquela curiosidade do pessoal para eles irem buscar mais informação e aplicar um pouquinho mais esse meio de treinamento. Né, hoje eu estou no Centro Olímpico de São Paulo. Né, há 6 meses atrás eu estava levantando um departamento novo. Nós não tínhamos para os nossos atletas justamente do departamento de desempenho e saúde. Né, a gente não tinha preparação física. Então trabalhei ali durante 6 meses, levantamos todo o departamento, atendemos 1.500 atletas. E aí o senhor Ricardo Rambo assumiu a minha função e eu passei para a gerência esportiva. Então agora eu pego todo aquele macro mesmo, o treinamento, organização. Então realmente foi um passo muito importante e muito satisfatório. A Grazi, eu e minha esposa, nós conhecemos ela há alguns anos. E nós descobrimos ela trabalhando, né, para uma empresa. E na época a gente observava a Grazi, a gente observava mais um outro componente do grupo dela e falava assim, esses 2 aí são meio diferentes. E eu comecei a chamar a Grazi em casa de Ferrari. Falava assim, não, a Ferrari ela tá um pouco acima do padrão ali, aquela menina ali é diferente. E logicamente ela muito próxima de profissionais de alto gabarito, como a gente falou, de treinamento esportivo. Então nós estamos aí em busca de conquistar um pouco mais espaço com a Sociedade Brasileira de Treinadores do Esporte, e elas são as 2 mulheres que representam essa futura sociedade que a gente vai colocar funcionando aí junto com o professor Antônio Carlos Gomes, professor João Paulo Borim, entre outras referências no treinamento esportivo, né? E são pessoas que a gente de olhos fechados a gente consegue recomendar, porque a gente sabe da competência e a gente vê de fato as coisas acontecendo, né? Quando elas estão em projetos, normalmente são projetos muito grandes, e a gente vê a vontade delas em querer trabalhar. Agora eu vou falar com uma moça aqui, carioquinha, o sorriso dela é o melhor do fitness. Dani, conta um pouquinho da sua história para nós também. Bom, eu sou pesquisadora, né? Então, eu acho que aqui no Fitness Brasil eu agradeço muito ao Fábio Saba por abrir esse espaço para falar de ciência na prática. Eu já é meu 3º ano aqui na Fitness Brasil como palestrante. Eu sou professora titular da Escola de Educação Física do Exex, trabalho com parte de fisiologia do exercício. E lá na Exetex a gente tem, né, toda uma estrutura de apoio ao esporte, né, assim como a Graça. A gente tem vários atletas olímpicos que lá dentro do Exército ficam representados pela Comissão de Esporte do Exército, a CDE, de diversas modalidades. Então eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com esses atletas na avaliação e de forma também multidisciplinar, que é o que eu acredito realmente no nosso trabalho. E ao longo desses anos aí eu venho trabalhando muito com essa parte, né, da fisiologia, ambientes extremos, efeitos do calor sobre a saúde e a performance.
Então eu venho dando a minha contribuição com esses atletas, com essa onda de calor, e a maior parte dessas competições, as Olimpíadas, né, que ocorrem no verão, e toda essa parte esportiva, eu venho trabalhando justamente com a ciência aplicada com inovação. Então eu venho trabalhando muito com a questão dos biosensores, que vai ser tema da minha palestra aqui no sábado, gente. No sábado eu vou estar falando aqui de biosensores de tecnologia no esporte. É esse que a gente vem desenvolvendo também em nossos projetos, como você falou aqui, que são também Casbon, no CBE, com a Confederação Brasileira de Clubes, aí outros projetos também sempre buscando ajudar o esporte nacional. A Dani, eu vi o sorriso, né? Eu não conhecia a Dani, eu vi o sorriso passeando na feira, né? Uma vez eu falei, aí eu vi ela entrevistando. Você tem um podcast, você entrevistou o Gomes. Onde que é esse podcast? Lá no Rio, você vai ter que ir lá no Rio. Vou também, tô pronto. Você vai ter que me pronto. entrevistar no meu podcast. Aí eu vi a entrevista e falei assim, professor, quem que é? A Dani? Ela falou assim, a menina do exército. Eu falei, mas gente, ela ri demais pra quem trabalha no exército. Aí a gente foi, lógico, a gente conhecendo a Dani aqui no evento, e ela foi falando as diferentes, igual o estudante da educação física, o pessoal do exército. Conta o que você puder contar, que você falou assim, lembra do pessoal que subiu o Morro do Alemão? Avaliamos 3. Eu falei, o quê? Como assim? Conta pra nós o que é basta essa história. Dentro da escola de educação física, o nosso curso é um curso de educação física, que é regulamentado pelo MEC, mas é um curso fechado. Então quem pode escolher o nosso curso são militares, forças armadas e forças auxiliares. Então eles vêm, depois que eles fazem a MOC, vêm da academia militar, eles podem escolher onde eles querem também se especializar. E o curso de educação física é um deles. Só que vai para a escola de interação física do exército, eles vão fazer o curso normal, né? Então tem estágio, tem atividades complementares, tem TCC. Sendo que a gente busca, nos trabalhos de conclusão de curso, fazer uma coisa mais específica, mais direcionada, porque são eles que vão cuidar da saúde da prova, né? Então, o treinamento físico e militar, quem vai atuar depois nos quartéis do Brasil inteiro, são esses estudantes no momento que serão o que a gente chama de calções pretos, serão os futuros calções pretos, serão os futuros treinadores, são os profissionais de educação física que vão estar atuando na prova. E aí, dentro desses TCCs, eu sempre procuro fazer uma coisa muito aplicada à atividade operacional. Né? E uma dessas... Foi aplicado demais, né? E uma dessas atividades eu queria ver, né, que a gente estava com a intervenção no Morro da Iguala do Rio, e aí a gente queria ver como é que era o nível de estresse desses militares que faziam diferentes percussões lá. Então tinha, né, toda uma progressão que era motorizado, tinha a parte que era caminhando, tinha as pessoas que ficavam em pontos específicos. Então, dependendo da função desse militar, a gente analisou esses 3 grupos que faziam esse tipo de patrulhamento diferenciado e fomos vendo diferentes marcadores bioquímicos. Então, fomos analisando o nível de estresse, né, cortisol, dando fazer escurinhos, aí pega saliva. Fazendo ciência do caos. Aí a gente fez realmente a pesquisa aplicada, né? Perfeito. Em campo. Mas é muito interessante que entre essa tem muitas outras que a gente faz relacionadas nos programas de treinamento físico. A minha parte agora, que é meu projeto de tem o financiamento da RAPES, que é justamente que está a questão do tipo de material do fardamento. Esse fardamento realmente é o melhor para facilitar essa termorregulação. Então tem toda uma linha de pesquisa justamente para poder ajudar a operacionalidade da saúde, porque a maior parte desses materiais que são utilizados por esses militares, que a gente chama de atleta tático, esses materiais são pensados como EPI. Então a primeira função deles é proteção. E o conforto acaba sendo secundário. Então, esses militares, as atividades operacionais, eles têm um estresse fisiológico ainda maior, justamente porque o material que ele tem, enquanto um atleta de alta performance, quer tudo mais leve, tudo conforto, tudo para você gerar economia de energia. No militar, não. Esse EPI, muitas das vezes, dificulta, ele tem que gastar mais energia ainda para poder executar aquela tarefa. E outros riscos de estresse térmico, né, hipertermia e outros. Perfeito. É a ciência através do caos, né? Ô, Grazi. Mas olha que engraçado, eu tô lembrando aqui que a minha atleta de levantamento de peso, né, que foi pódio nacional, ela fez o curso de bombeiro civil. E uma das coisas que ela mais falava que ela tinha de vantagem em relação a outras meninas é que só a roupa pesava 40 quilos. É isso aí. E ela falava, caraca! E ela fazia levantamento de peso, ela pra mim é moleza. Né? Duros são as outras que estão sofrendo. E aí você estava falando, estava lembrando, eu falei, verdade. Mas assim, essa que você colocou é muito importante, porque eu vou dar até na minha parte, vou dar um spoiler aqui, que é o atleta de alta performance e o atleta tático, porque assim, eles precisam do mesmo nível
de exigência física, precisa de força, precisa de resistência, precisa de potência, precisa de agilidade. Entendeu? Só que no atleta de alta performance você tem todo, né, um equipamento favorecendo o melhor desempenho, enquanto que nesse atleta tático não. Muitas vezes a CPI é isso, 30, 40, 50 quilos que ele... Quanto pesa um fuzil? O fuzil vai depender do material aí, mas assim, a gente coloca aí, pode chegar até 5 quilos. Que tem que ficar carregando com um bracinho. A mochila, né, o próprio material, colete, capacete, todo esse equipamento que você pesa, coturno, o colete, né, mochila, A própria roupa, né? todo esse, né, aparato, vamos dizer assim, chega aí entre 20 e 30 quilos, quando não mais. É coisa. Ô, Gra... A densidade óssea é boa, hein? Ela tá falando, já tô... que aumenta o peso, né? Como se fosse uma ação da gravidade, pô, bacana. Ô Grazi, conta pra nós. A gente vê você muito ligada com o treinamento. A gente sabe que o Rambo tem uma ligação muito íntima com o treinamento esportivo. Mas eu sei também que você teve algumas experiências nessa área. Eu queria que você contasse para nós o que é que esse treinamento esportivo, tanto que você estudou, que você conseguiu trazer para a prática para te colocar num lugar com tranquilidade como que você está hoje. Tranquilidade nunca tem, mas, mas um pouco mais de experiência e conhecimento para você falar assim, não, consigo organizar isso aqui. Olha, primeiro que dentro dessa busca por conhecimento, eu tentei justamente buscar as informações que eu tinha, né, as dúvidas que eu tinha como treinadora, não só na prática dos outros. Então sempre fui muito estudar muito, né? E às vezes o artigo ele não falava exatamente o que eu precisava, porque também é difícil, né, você fechar tanto assim um ambiente. Mas ele sempre me dava um insight de, olha, o que pode estar acontecendo. Então foi sempre assim, foi sempre tendo curiosidade, buscando uma informação, aplicando um pouco. Curiosidade, buscando informação, aplicando. E assim, a gente tem parâmetros, né? O conhecimento te dá ali várias chaves que você vai encaixando, mas não existe nada que você tenha uma resposta pronta. Você tem que ter conhecimento para conseguir e tá modulando os fatores, ambiente externo, carga. Então, assim, é muito trabalho, né? É muito trabalho. Você trabalhar com esporte, ele exige bastante da concentração do profissional, porque além de ter conhecimento, você tem que aplicar, você ainda tem que ter resultado. Você tem que ter resultado, porque senão você perde emprego. É bem simples. Então acho que isso que é o difícil do esporte hoje em dia, né? Eu trabalhei em vários clubes, já trabalhei com treinadores que eles queriam, por exemplo, num calendário de modalidade coletiva, que você tem jogo todo final de semana, né? Um volume absurdo de jogos, até para categoria de base. Tem treinador que quer ganhar todo jogo. Ele não quer, não, olha, eu preciso ganhar tantos pontos para chegar numa semifinal. Eu quero só me classificar para ir pro brasileiro. E é impossível você ganhar todo jogo. É impossível deixar o atleta o tempo todo num alto nível de treinamento sem nenhum tipo de recuperação. Então, acho que a grande dificuldade no esporte é justamente você conseguir ter uma equipe que você converse, que todos aceitem a ler dados, né, que tenha essa gestão de dados para trazer as respostas necessárias para você conseguir levar a sua equipe ao melhor desempenho dela, mas não necessariamente ganhar todo o jogo. O mais difícil é isso, porque quando você entra num clube que te exige resultado, e às vezes aquele jogo específico que nem fazia tanta diferença, que não pontuava para algo, mas era contra o time X, tinha que ganhar. E talvez nem fosse a hora. Então, trabalhar com esporte... A parte cultural mais forte do que a parte de planejamento. Então, e eu trabalhei no time verdinho, né? Não, e uma coisa que eu observei enquanto você estava na equipe verde, vamos assim dizer, que quando a gente vai falar da preparação esportiva, a gente fala lá de periodização do treinamento, que é uma parte específica da preparação, mas você tinha muito cuidado com o ambiente fora dessa programação esportiva. Então, tem que melhorar a capacidade, ok, a qualidade tal ali, mas e esse cara fora do CT? Então eu via que você viajava com os meninos, se acompanhava, você ficava bem de olho nessas questões externas ao treinamento, mas que faziam parte do ambiente competitivo. Exato, porque assim, quando a gente trabalha com atleta de base, você está também construindo caráter. Então, o atleta ele não sabe, na verdade, quais decisões tomar. Ele tem uma noção, mais ou menos, aí junta, né, fator social, bagunça, e cara, e você tá ali para distribuir conhecimento. Então você precisa ensinar.
né? Não daquela forma, tem que fazer. Não. Mas você vai e mostra, olha, o que é agora? Agora é hora de você tomar o seu suco de beterraba. Agora é hora de você colocar suas pernas para cima. Agora é hora de você entrar na piscina ali e ficar 20 minutos sentado na piscina com água fria. Agora é hora de vocês pegarem e fazer uma meditação para dormir melhor. Então não dá para esperar que o atleta saiba fazer isso sozinho. E muito menos sobrecarregar o treinador, porque o treinador tem que fazer outras coisas, né? Ele tem que analisar o jogo, construir parte tática, conversar antes do jogo, depois. Então fica, né, para a equipe multidisciplinar, você fazer todo esse arranjo. E é lógico, é extremamente importante você acompanhar a equipe. Quanto mais conhecimento você leva para esses jovens, existe uma maior probabilidade de eles chegarem realmente a um alto rendimento esportivo, a uma equipe profissional, porque eles foram aprendendo ao longo do caminho. Eu falo muito isso na CBF Academy. Quando a gente entrega conhecimento, eles só conseguem devolver de uma forma, que é rendimento. Exato. Não tem outra forma deles te devolverem. Ô Dani. Isso que a Grazi falou, eu acho bem rico, porque eu sou da tecnologia, a gente sabe que hoje, né, tudo é baseado em ciência de dados, mas o atleta ele não é uma planilha de Excel. Exato. Perfeito. Então, quando ela faz essa fala, não, eu estava junto, eu sei que ela sabe quem é quem. Ela está próxima, então a leitura dela, daqueles dados ali, vão muito além da planilha. Exato, e é até engraçado, porque assim, a gente tem as planilhas que te dão um parâmetro, né? Um controle de carga interna, por exemplo, tem lá uma somatória. E aí você começa, depois de uns 3, 4 meses, pegando os dados da semana após jogo, você começa a ver o atleta que sempre tem uma recuperação um pouco mais devagar. Você tem aquele atleta que o humor dele nunca altera. Então você começa a entender daqueles dados individuais o que realmente tem que olhar que vai oscilar. Né? Mas precisa ter. Né? Como é que você trabalha sem ter esses dados? Perfeito. Dani, qual que vai ser a sua temática aqui? Dá um spoiler pra gente. O pessoal que assiste aqui, eles querem saber. Eu vou falar de vários biosensores que a gente vai utilizar hoje e são utilizados no bem saúde difíceis. Então, o que eu faço hoje, né, como eu trabalho tanto com alto rendimento, quanto também a parte, né, da saúde desse militar, da operacionalidade, então muitas minhas pesquisas com militares eu fui trazendo esses equipamentos para a parte da alta performance, não, eu também fui levando. Né? Então hoje, assim, como a minha linha de pesquisa é os efeitos do calor sobre a saúde e desempenho, eu consigo aplicar elas em diferentes áreas. Então eu estou o tempo todo trazendo essas novas tecnologias. Então muitas dessas tecnologias hoje são as wearables, né? São as tecnologias vestíveis, que eu vou apresentar aqui, mas eu já vou apresentar já com esse olhar dos biosensores, que já é um passo além, né, só dos vestíveis. Então, o que a gente tem de inovação, o que a gente pode estar trazendo, que é justamente essa informação em tempo real. Acho que essa que é a grande inovação, por esses processadores, por esses sensores serem cada vez mais leves, cada vez mais partes da nossa vestimenta. Você permite, né, esse real time ali o tempo todo, essa atualização de informações, então é muito rico e que está muito acessível. Então a gente vê que hoje, né, a tecnologia faz parte do dia a dia. Os nossos alunos, independente de ele ser um atleta de alta performance, né, ser um atleta tático nas Forças Armadas, ou ser uma pessoa que está na academia buscando saúde, bem-estar, muitas dessas tecnologias são utilizadas. Eles são, na verdade, assim, são adquiridos por eles e muitas das vezes esse profissional de educação física, ele não usa essa tecnologia, ele não valoriza essa tecnologia. Eu falo, todo mundo tem um celular com 50 mil possibilidades de aplicativos e de informações que não é acessado por esse profissional. Todo mundo tem pelo menos um smartwatch que poderia ser compartilhado várias informações que esse profissional muitas das vezes não aproveita que o aluno dele tem um recurso para poder, entendeu, trazer essa informação para ele ajudar. Porque às vezes eu adoro trabalhar de forma subjetiva, eu trabalho mesmo com essa tecnologia toda, eu trabalho com as escalas de percepção, né, tanto as percepções térmicas quanto de esforço, de recuperação, mas muitas das vezes esse aluno, atleta o que for, ele mente. E ele mente por quê? Porque ele não quer perder o treino, porque ele não quer, né? Então, coisa assim, como é que foi seu sono? Ah, foi bom, você dormiu bem? Tá, mas quero saber agora, então, cadê a sua variabilidade de frequência cardíaca? Não quero saber se você está recuperado, quero que você me dê um número.
como que está a variabilidade da sua frequência cardíaca agora? Me dá essa métrica aí. E aí você vai saber realmente como que você pode planilhar o treino daquele dia ou não. Então, muitas das vezes ele não mente de maldade, ele mente porque ele simplesmente não queria perder o treino naquele dia, não queria que o treinador tirasse ele da equipe, ou naquele dia você mudasse a série, ele foi pra academia querendo fazer uma série mais forte, o que for. Então você sai dessa subjetividade e começa a usar. Então acho que é abrir um pouquinho o olhar desses profissionais que estão aqui, de como que eles podem trazer essa tecnologia e até orientar. Às vezes um fala, pô, eu queria comprar um anel inteligente, qual que você recomenda? Para que usa? O que você acha que é melhor? Uma pulseira ou um anel? E muitas vezes esse profissional não sabe nem orientar, não sabe nem direcionar esse aluno. Queria que você mostrasse seu dedinho aqui, porque a gente está falando de tecnologia e ela tá com uma ali no dedo ali. Conta pra gente o que é que já tem, que o pessoal já está utilizando. Eu vi um colar numa maratonista uma vez. Tem muita coisa. Eu acho que uma... Você quer dar spoiler da minha palestra, né? É que o pessoal aqui me pede, eu atendo sempre, né? Mas o que é que tem de tecnologia que às vezes a gente nem sabe que existe? Igual eu falo de você nas aulas em relação aos anéis, os rings, sim, né? O Mirassol fez uma compra lá, a equipe principal está utilizando, eles utilizam principalmente para monitoração do sono. Aí eu falei de você, falei de um amigo também da ResMed, que também gosta de falar sobre o assunto. Falei que uma hora a gente tinha que cruzar esses profissionais para a gente conversar, mas o anel a gente já sabe, mas eu sei que você fala de coisa que a gente não imagina que existe. É o que eu falo hoje. Um colar para resfriamento, uma... O que eu falo hoje, assim, que o anel smartwatch já é básico, né? Todo mundo já ficou normal. Tem as bands que estão se aproximando mais do mercado, que você não tem essa caixinha do relógio, e aí fica melhor pro pessoal do LPO, do pessoal do CrossFit, do Hard, porque você não tem essa preocupação de bater e machucar aqui, né, a telinha aqui, né, a caixa do celular. Tem uma band que está entrando com muita força aqui no Brasil agora, que é a Whoop. Até mesmo porque o Cristiano Ronaldo virou investidor, então ela é ótima para mulher atleta, inclusive, mas para todo tipo de atleta, mas para mulher atleta ela é especial, que ela tem um app muito relacionado assim, a todas as fases da saúde da mulher, é bem interessante. E aí tem assim, por exemplo, na Olimpíada ano passado, muitos atletas, tanto na área de endurance, né, na maratona e no triatlo, estavam usando uma tiara, que era tipo cristais. E aí eu fiz até um post sobre isso. Né? Vocês estavam achando o quê? Que você estava achando deuses, reis, rainhas, aquele cheio de brilho. Não, aquilo ali, aqueles cristais, é uma forma de resfriamento. Então, tanto pelo suor quanto você jogando água, aqueles cristais eles absorvem a água e traz esse conforto térmico para essa região. Tem microventiladores, ar-condicionados que você coloca como se fosse um fone no pescoço e que aquilo ali, na verdade, é microventilador. Tem tecidos inteligentes já que conseguem identificar a sua temperatura corporal e aí as nanotecnologia, né? Então essas micropartículas elas se abrem ou se fecham para você transferir calor ou para você manter o calor corporal. Óculos, a tendência, né? Teve agora o último lançamento que o Zuckerberg colocou numa feira de high-tech lá. Que o óculos, na verdade, que eles chamam de Orion, que está ficando cada vez mais parecido com o nosso óculos. Ele ainda está um pouquinho mais abrutalhado, pesado. A tendência é que fique cada vez mais para quem usa óculos numa armação. Então, o que eu vejo assim, de mais novo, daqui a pouco o nosso óculos vai ser um óculos inteligente também. Já existe na natação os óculos que você já tem todas as informações passando no visor. Então, acabou a desculpa de parar na borda. Agora não tem mais aquela roubadinha da borda. Agora é você meter a cabeça na água e nadar o tempo inteiro, porque tem todas as métricas passando aqui no visor aqui do óculos. Então tem muita novidade, muita informação. Muito legal. Eu falei que ela ia contar um pouquinho pra vocês. Mas aí, pra e aí saber mais, vai ter que assistir no sábado, dá tempo de correr ainda. Ô Grazi, a temática sua dessa vez, LPO? LPO como ferramenta promoção de saúde e também dentro do esporte. Como promoção de saúde. Conta pra nós como é que funciona isso aí um pouco. Então, quando o pessoal vê o LPO, eles só imaginam a modalidade competitiva, né? Ou só a preparação física dos atletas. Mas os benefícios vão muito mais longe, digamos assim, porque você vai ter benefício com criança, porque você melhora repertório motor, repertório e controle motor, né? Porque você o tempo todo tem que fazer ajustes de movimento, e isso num ambiente muito
muito tranquilo. Se a gente for imaginar uma criança praticando LPO, uma criança praticando futebol, o futebol pode ter muito mais risco de lesão pelos fatores externos do que um ambiente de levantamento de peso olímpico. Mas o pessoal ainda tem essa cultura, né? Treinamento com peso para criança. Atrapalha o crescimento. Etc. Atrapalha o crescimento, enfim. Existem, né? Existem as crenças limitantes. E o LPO parece que está muito forte nas categorias de base, né? Eu tava vendo, acho que Campeonato Brasileiro. Tá, a gente tá com bastante criança. atleta. A gente tá com bastante atleta em sub-17, indo para Sul-Americano, Pan-Americano, Mundial. Tá sendo Eu vi feito... uma menina, se eu não me engano, 14 anos, assim, que era Tem uma execução muito bem feita. Né? Olha uma coisa que a gente conversou com o Davi Coimbra no Powerlifting. A gente perguntou para ele, a gente fala muito sobre isso também, o Gomes escreveu isso há um tempo. O tempo que o atleta da iniciação até para que ele consiga chegar em alto rendimento e quanto tempo ele aguenta segurar, fazer a manutenção daquele rendimento no LPO. Olha, no LPO a gente tem atletas olímpicos aí até 33, 34 anos. Então vou dar um exemplo, tá? Eu vou falar também do topo do LPO. Atleta chinês chamado Li Xiaojun. Né? Foi atleta olímpico, várias medalhas olímpicas, números mundiais. Comecei a treinar com 9 anos de idade, participou de 2 competições mundiais sub-17, sub-20, adultos, Jogos Olímpicos e foi até os 35 anos. 9 anos. Mas isso é possível, para chegar né? ao alto rendimento, quanto tempo de prática? Olha, se a gente for pensar num alto rendimento no nosso nível nacional, tá? No nosso nível nacional, com 3, 4 anos de prática você já consegue. Por quê? Porque a gente tem muito menos atletas, né? Tem alguns países que é mais difícil. Alguns países você tem níveis, é igual futebol aqui, né? Se for numa China, já não cabe esses 3, 4 já demora bem. Já demora ali Volta pelo menos pra uns 8 anos. 8 anos. Demora mais ou menos Eu uns ia 8 falar uma anos. média de 10 anos para construir um atleta. Pra você Entre chegar em iniciação campeonatos nacionais. Fala assim, realmente, primeira divisão especial no campeonato nacional. Para que 18 anos. consiga chegar a esportes de força num alto rendimento, vamos pular 10, 12 anos. Para que ele consiga chegar num nível de campeonato mundial. Porque a quanto tempo força você- demora tempo, né? Pra você Exato. adquirir. É tempo e não ter lesão. Exato. Tempo e não ter lesão. E a técnica ela já fica ali, se ele começar cedo, né? Então esse período que nós estamos falando dele chegar de 8 anos, aí a técnica ok, a gente tem que ir aprimorando, mas aí depois vem os ganhos de força mais consideráveis e aí a junção dessa técnica e essa força. Isso. E aí o tempo para ele conseguir manter isso aí na força. O Davi fala assim, ó, no powerlift a gente fala de 12 anos para chegar e que ele consegue entre 12 e 15 anos manter. Depois disso é muito difícil dele conseguir melhorar as cargas. Ele continua competindo, mas melhora da carga depois desse prazo é muito difícil. No LPO reproduz da mesma forma? Também reproduz. Você vai ter uma melhora ali do pico de força explosiva na sua fase ali madura. Quando começar o envelhecimento, você já não consegue mais. Porque ele é muito. Não depende só da força, depende de velocidade também. Sim. Então já começa a cair um pouquinho mais sensível do que o powerlifting. O powerlifting é mais força, não envolve tanta velocidade. Então envolve também de prontidão, sistema nervoso Potência, central. Fibra, né? Mas assim, Motor. levantamento por tem uma vida em alto rendimento, um pouco menor que powerlifter. Mas você consegue ter atletas aí com 34, 35 anos. Que é diferente da ginástica artística, né? Eles têm uma vida muito curta. 20 anos, 21, 22 já. Grazi, Já e acabou. ó, você está falando sobre a importância do LPO, saúde e rendimento. E vou puxar uma temática aqui pra gente ser um pouco mais polêmico. Você veio falar da importância do LPO e nós estamos assistindo agora uma grande transição de praticantes de atividade física do CrossFit pro Hyrox, que é onde saíram os exercícios básicos, exercícios de ginástica, permanecendo mais resistências e elementos mais simples. Como que você vê essa mudança? Nós estamos falando em populações diferentes, mas como que você vê essa mudança Ele quer aí? polemizar. O que aconteceu? Ele quer viralizar. O que aconteceu, Grazi? Tem são coisas multifatoriais, né? É multifatorial essa mudança do mercado. Eu acho que toda marca realmente que entra, a gente já assistiu isso no fitness várias vezes, né? Com outras empresas também. Sempre tem um boom e o próprio mercado de fitness ele pede algo diferente. Uma renovação. Ele pede uma renovação.
Entendeu? Então eu acredito que até não seja por. O pessoal sempre quer que a gente fale mal de alguém, né? Não, fala aí, é o CrossFit. Não. É uma modalidade bacana, evoluiu muito ao longo dos anos, né? Acho que toda a prática de atividade física, né? Se a gente for lembrar, há anos atrás da ginástica aeróbica, chegou uma hora que ninguém mais podia fazer por causa de joelho. Então tudo assim, leva até um ponto onde as pessoas exageram, e aí vai ter lesão, mas tudo bem, o mercado ele vai se regulando, mas não necessariamente é por conta da lesão, porque o mercado mesmo pede algumas renovações. Então, você não vê isso com bons olhos. A minha observação é que está migrando pouco do CrossFit para o Hyrox. Eu estou vendo o pessoal do Endurance que faz força ir para o Hyrox. Muito mais do que a galera do CrossFit. Exato. Porque assim, o CrossFit pelo menos eu tenho visto assim, as pessoas com quem eu convivo, né, na montagem de equipe. Por conta da exigência do Hyrox. Porque o pessoal, cara do Endurance vai sair exato. Melhor. O cara do Endurance ele consegue treinar. E é um jeitinho dele fazer um treininho de força de vez em isso. quando. Eu não tenho visto o pessoal do CrossFit migrar completamente, um ou outro. Mas eu tenho visto muito mais as equipes, muita gente do triatlo, muita gente da corrida, compondo as equipes para o Hyrox. Vocês acham que assim, nessa, se a gente perceber essa migração de CrossFit para o Hyrox, a falta de planejamento de treinamento em relação a falar assim, peraí, você está chegando agora, se fazer esse elemento de LPO, nós vamos demorar uns 3, 4 aninhos pra gente tá ok. Mas eu preciso que você trabalhe flexibilidade e a gente sabe que eles não vão nesse dia de treino ou então eles repetem PR. E eu acho que tem uma grande confusão, porque Hyrox é uma prova. É que nem o Ironman. Você se prepara para as modalidades para fazer aquela prova que é o Ironman. O Hyrox é a mesma coisa. Você vai fazer treinamento concorrente, você vai trabalhar essas habilidades para você participar daquela competição, daquela prova que é a marca, que é o Hyrox. E aí o pessoal vai pegando carona no modismo, tem aula de Hyrox. Não tem aula de Hyrox. Você pode fazer aula para treinar elementos para você se preparar para essa competição. Então acho que também tem, quando chega um termo novo, tem uma grande confusão nesses conceitos e as pessoas acabam usando de forma estratégica para marketing e acaba confundindo mais a cabeça de todo mundo, isso né? Tem muito mais relação ao mercado precisar de uma renovação do que propriamente as pessoas estão praticando. Né? Dentro do CrossFit, né? Eu já andei em muita academia de CrossFit, muita mesmo. E a gente sabe que dentro daquele grupo ali que está com o mesmo professor, que tem planejamento, que tem aula de mobilidade, que tem aula de ginástica, você tem aquele grupo que gosta de ir pro LPO. Sim. E você gosta do pessoal, e você sabe que tem um pessoal que gosta de ir pro ginástico. E você sabe que tem um pessoal que gosta da parte de corrida, do remo. Então, mesmo dentro de um perfil dessas pessoas que estão no mesmo espaço físico, você vê os grupos. Né? Então, de repente, não é que o Hyrox veio e levou o pessoal do CrossFit. Não, vai pegar aquele grupo. Que tava mais. Eu duvido que aquele cliente que gosta de bater PR vai pro Hyrox. Ele não vai. Ele vai continuar ali. E eu ouvi de um professor falando o seguinte: o CrossFit levou muita gente pro LPO. Na prática. Então, assim, vamos lá. Popularizou. Para a prática, popularizou muito. Muito. Porque a LPO era um mundinho muito pequeno. Treinamento, né? Era restrito muito a alta performance. E muito assim, poucas pessoas tinham conhecimento do que era, como que treinava. Benefício. Então, assim, abriu. Realmente. Porque antes você ia para uma academia, você não tinha barra olímpica. Você tinha aquela barra que não tem rolamento. Então assim, é aquela mesma história. Se eu colocar na rua um monte de bicicleta, as pessoas vão andar mais de bicicleta. Então, na verdade, colocaram mais ali o equipamento para aquela prática e pessoas com conhecimento para instruir aquela prática. Então, isso realmente popularizou muito o LPO. Porque nem tinha o termo LPO, né? Era só levantamento de peso. A LPO foi meio que uma abreviação para ficar mais fácil, mas é levantamento de peso, o termo correto. Mas assim, se eu falar que isso melhorou o número de atletas ainda competindo, não, porque são mundos diferentes. São muito diferentes. Aquele que vai de fato levar o LPO para a área, para competição, realmente ainda continua restrito. Exatamente. É muito restrito. Porque nem todo mundo quer treinar aquilo todo santo dia. Então, assim, o que foi bom? Promoveu muitos polos. Então, quem se interessa em modalidade tem mais aonde procurar essa oferta. Isso foi ótimo. Ajudou, de repente, as crianças começarem um pouco mais cedo? Ajudou, porque veio o pai fazendo crossfit, veio alguma coisa. Eu tive 2 atletas
que os pais faziam crossfit, eles começaram a fazer, o irmão mais novo começou, aí o outro começou a fazer LPO também. Então assim, a gente vê que gera, mas falar que isso vai gerar o nosso atleta... Pra gente ver como que a cultura diferente. é extremamente importante para a prática da modalidade, né? E a gente tem, a gente ainda não tem uma cultura de diversidade, né, de prática esportiva, né? A gente tem poucas modalidades que a gente vê muita gente e muitas modalidades que a gente brilha os olhos e que a gente vai ver o número de praticantes é baixo, de competidores ainda mais baixo. Só para você ter uma ideia, eu trabalho, né, num centro esportivo bem grande aqui em São Paulo, a gente tem 1.500 atletas, são 17 modalidades olímpicas. Quando tem as chamadas peneiras, né, abre peneira final de ano pro voleibol, é coisa de 3.000, 4.000 inscritos. É uma semana de peneira. Aí você fala levantamento de peso olímpico, é tudo divulgado na mesma data, vem 13. Você tá brincando. Entendeu? É impressionante. Eu vi de uma É. professora da Confederação Brasileira de Clubes, né? Você deu aula também. Eu tinha uma professora de ginástica artística, ela falou assim, Eduardo, a gente abriu uma seletiva com 100 vagas, nós não selecionamos nenhuma. Elas não têm coordenação para desenvolver a modalidade. Eu falei, não, aí eu não acredito. Ela falou assim, já aconteceu 3 vezes já. Eu falei, gente, mas aí nós estamos errando com força. Porque assim, quando você seleciona atletas, uma coisa é você abrir um espaço para prática. Sim. Aí não tem muito o que selecionar. Sim. Você traz a pessoa e você O adapta. intuito é tempo, gente. É, É mas projeto, né? Você perfeito. traz, agrega. Para cada modalidade você tem alguns requisitos, né? Então, por exemplo, tanto a ginástica artística quanto o levantamento de peso olímpico, a mobilidade desse atleta tem que ser meio que natural. Sim. Então, se eu colocasse escala de 1 a 3, sendo 1 pouco, 2 bom e 3 um hipermóvel, eu preciso de um hipermóvel para o levantamento de peso. E a mesma coisa para a ginástica artística. Então, na hora que a gente vai selecionar os atletas para vir e treinar, para ir para brasileiros, eu tenho que colocar alguns testes, que são, a gente fala que é o critério básico. E aí já começa, né? Já vem 13. Aí no critério básico, Vamos ficam avaliar dos 6. 13 quanto fica. Ficam 6. Dependendo dos 13 que apareceram, né? Ela tá dizendo boa. E assim, essa coisa da velocidade, ela é muito. A pessoa já nasce com ela. Sim. Essa questão da velocidade. Sempre aprimora. Mas tem pessoas que são mais lentas, é normal. Né? Aí você já perde mais 2 nesse critério. E por isso que fica muito pouquinho. Poucas pessoas procuram e você tem critérios que não dá para pular. E é a mesma coisa na ginástica artística. Perfeito. Turma, aqui, se eu quiser, a gente vai até o Fitness Brasil Expo 2026 conversando tranquilamente, né? O Dani, queria que você fizesse suas considerações, que você convidasse o pessoal para sua palestra, né? Que Quem não bacana. está aqui hoje, fique com um gostinho para 2026, mas queria que você fizesse o encerramento, convidasse o pessoal e fizesse as considerações. Primeiro, agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar Você falando é de casa. de ciência na prática, né? Ciência aplicada. Eu me sinto muito privilegiada de estar fazendo essa aproximação da ciência com a prática. Acho que isso aí é um propósito, né? Uma missão que a gente carrega e eu acho que é importante. Eu sempre falava, né? Eu era pesquisador de um lado e o treinador lá na ponta. Então, acho que essa aproximação é essencial e valorizar e ver como que o esporte ele rende com isso. Então, baseado em ciência, né? Eu vou estar trazendo aqui no próximo sábado. Quem não se inscreveu ainda dá tempo de se inscrever. Perfeito. Da Grazi vai ser só ano que vem, porque ela já fez a palestra dela hoje. Mas a minha ainda dá tempo. Então, venha saber um pouquinho de tecnologia no esporte, sobre os biosensores, sobre as tecnologias vestíveis no ambiente de saúde e bem-estar. Convido todos vocês e a gente se encontra aqui no evento que está incrível, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Grazi. Bom, a minha palestra já foi, mas todo ano eles vão colocar algo sobre o levantamento de peso, algo sobre o treinamento de força aqui no Fitness Brasil. E eu convido as pessoas a sempre virem na palestra, seguir, né, dar uma olhadinha. A gente sempre publica o nosso conteúdo, o meu conteúdo já está no meu feed. Então, para as pessoas terem essa curiosidade, né, de entender que o levantamento de peso olímpico ele é uma modalidade esportiva, mas que ele traz muito benefício tanto para a criança, para a jovem, para as mulheres, para pessoas de melhor idade, e que é uma ferramenta que abre muito o nosso leque, né, e traz resultados realmente muito eficientes. Grazi, qual que é o seu Instagram para o pessoal te seguir? Grazi, com 2 Zs, _ Favarato. Com 2 Z. e o T, não? Não, Favarato é sem- muita coisa, né? Grazi com 2 Z. 2 Z já tá bom, igual Então, pizza. arroba Grazi, 2 Z e
Underline Favarato. Underline Favarato. Dani, o seu? O meu tem um monte de duplicado. É Daniele com 2 L's. Aqui a gente não economiza As não, duas. velho. E no final, ponto, Melo com 2 L's também. Pronto, aqui a gente aqui gasta. é muito aqui a Z, gente é gasta muita mesmo. letra. Dani, Obrigada, Edu, muito obrigada pelo convite. esse é o nível Obrigada, dos nossos gente. palestrantes aqui no Fitness Brasil Expo 2025. Sigam elas para terem mais informações, para conseguir ver onde elas estão falando. Elas têm uma recorrência de agenda muito grande e a gente espera você, que não está aqui hoje, no nosso próximo evento, no Fitness Brasil Expo. Um grande abraço.